Olá, povo santo. Eu gostaria de tratar com vocês, continuar tratando dessa reforma. Nós temos na igreja uma interpretação absolutamente equivocada, maléfica e extremamente danosa, a qual traz prejuízos incalculáveis à igreja. Nós temos em Efésios 4 que Deus deu os apóstolos, Deus deu à igreja os profetas, os evangelistas, os pastores e os doutores. No entanto, o que você vê hoje em cima do altar são apenas pastores. Digite na internet doutor da palavra. Não vai aparecer nada equivalente a ministro. Tá? Mas eu sou um ministro. E nesse canal você tem um doutor da palavra que vos fala. E você vai ver que eles fazem uma análise onde a etimologia, ou a exegese que eles fazem da palavra bispo é aquele que governa, aquele que está em eminência, que coisa e tal. E eles usam isso furtivamente para burlar o que de fato está escrito. Nós temos uma hierarquia espiritual e nós vemos isso bem claro, explicitamente claro, em Coríntios 12, 1 Coríntios 12. O texto diz o seguinte, a partir do versículo 27, e está em extrema consonância aí com Efésios 4 e o apóstolo Paulo que trata disso. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, e isso é hierarquia. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Note que o pastor é governo. O pastor só perde para línguas estranhas. O pastor deveria ser uma bênção nos dias de hoje. No entanto, nós estamos tratando com ignorantes hoje. Nós temos os indoutos, que são pastores bons, que até cometem erros, equívocos teológicos aí, essa terrível teologia. Eles têm um molde, aquela forma que o sistema implantou pelo espírito do anticristo, onde a teologia hoje ela impede que o Espírito Santo tenha sua liberdade na igreja. Os pastores hoje não abrem mão de serem o dono do dízimo. Então você vai ver o seguinte, como pode um apóstolo se submeter à autoridade do pastor? Na carta do apóstolo João, o apóstolo João, ele tem uma dificuldade com o pastor. Tem um certo pastor lá que ele queria o primado, ele queria ter um exercício de apóstolo. Mas ele não é, o cara que não é chamado para apóstolo, não é chamado segundo uma autoridade que Deus lhe dá, um padrão alto, como tem um apóstolo, como tem um profeta, como tem um doutor da palavra, ele tende a meter os pés pelas mãos. E aí ele vai cometer esse tipo de coisa. Onde um apóstolo, o apóstolo João, estava tendo dificuldade com um pastoreco que queria ter o primado. Ele queria exercer um ministério que ele não tinha. Ora, Jesus é quem nos levanta na igreja. Eu não estou aqui pregando contra todo e qualquer pastor. Absolutamente, eu digo que não. Eu me posto firmemente. Nós precisamos de uma reforma, nós precisamos de pastores que sejam isentos, que possam fazer aquilo que Deus lhes manda. Nós precisamos voltar a nos reunir em igrejas, em casinhas, em garagens, porque hoje as denominações estão conduzindo as pessoas ao inferno. Então, você vai ver que a teologia, os teólogos não compreendem, não podem aceitar essa hierarquia do apóstolo para baixo, porque isso tira a autonomia ou a ditadura pastoral que a teologia do anticristo deu aos pastores. Veja bem, segundo Efésios 4, você vai ver que o próprio Senhor Jesus, lá está escrito, Ele mesmo deu um
uns para apóstolos e outros para profetas, doutores, pastores, doutores. Então você veja bem, como é que pode o Senhor Jesus, ele vem, ele unge os servos dele, mas a teologia, que é sistema do anticristo, vem nos impedir de falar à igreja. Sabe por quê? Porque não convém. Porque se nós formos lá, nós vamos denunciar. Porque a verdade é que você não pode continuar dizimando nos grandes impérios denominacionais. Desvie o seu dízimo. Eu estou falando com a mais absoluta clareza. Sou um doutor da palavra. Se tiver algum pastor, eu me disponho, qualquer pastor, qualquer teólogo. Né? Se você, teólogo, se você que se diz, intitula alguma coisa humanamente, ou conforme que você tenha, puder me sobrepujar concernente a conhecimento bíblico, eu paro de falar. Mas até lá, fico à disposição. Então você vai ver que os pastores, eles têm uma síndrome satânica de querer ser o rei da cocada preta na igreja. Eles amam ser notados. Eles amam o primato. Por isso que eles não deixam que ninguém mais esteja acima deles. Mas a Bíblia está claramente deixando os apóstolos acima, os profetas em segundo e os doutores em terceiro. E vamos falar assim, nessa situação de que um pastor aí, seja lá você quem for, poder me sobrepujar, eu digo o seguinte: primeiro coloca a sua igreja em oração, a gente vai junto para frente da igreja e vamos ver lá se o Espírito Santo fala na sua igreja, porque o Espírito Santo fala de ambas as pessoas. Aí você pula no meio do mato, né? Porque aí o Espírito Santo não fala mais na igreja. Eu vou na frente de qualquer um, põe a igreja em oração e vamos ver quem o Espírito Santo honra. Eu com a Bíblia e você com a Bíblia. Vamos ver quem é que o Espírito Santo fala lá dentro. A hora que você vai ver que a unção cobre, porque o doutor da palavra está acima de qualquer pastor. Essa unção vai cobrir. Então a gente está tratando aqui de quebrantamento de liturgia, de descaso pastoral. A igreja hoje não sabe, não estão mais temendo a Deus. Porque quando o pastor estende as mãos e cura ela, imediatamente ele torna um ídolo para aquela pessoa. Não é mais evangelho. Quem curou? Foi o pastor ou foi o evangelho? Foi o pastor ou foi a graça? Foi o pastor ou foi a cruz? Foi o pastor ou foi Jesus? Seja grato a Deus. Saiba que quebrantamento de liturgia de culto condenará tanto pastor quanto ovelha no lago de fogo. Não permitirão que ambos cheguem à vida eterna, alcancem a vida eterna. E é essa a situação. Então, os apóstolos em especial, nós temos uma premissa que envolve aqui, os apóstolos, eles, para serem levantados, teriam que ouvir o evangelho do próprio Cristo. Receber o evangelho do próprio Cristo. Você veja que os 12 ouviram do próprio Cristo. E eu não estou aqui me referindo a Matias, porque Matias não foi apóstolo nem aqui nem na China. A Bíblia não trata o Matias como apóstolo. Quem levantou ele foi homem, errou, porque são 12. Ora, mas se o apóstolo Paulo, como ele mesmo testifica, as epístolas deles testificam, apóstolo não pela vontade de homem, não pela vontade de sangue, mas por vontade de Deus, por parte de Deus. Foi o próprio Cristo quem chamou ele. Foi o próprio Cristo quem falava com ele teve as suas revelações. Agora mostre para mim uma ação de Matias como apóstolo. Então, quando você é apenas um pastor, você deveria se colocar no seu lugar. Você não pode fazer um curso de teologia e sair bagunçando tudo. A palavra de Deus, o Evangelho, não consiste em correntes teológicas divergentes, de ministro para ministro, ou de congregação para congregação, no sentido denominacional. Temos autoridade na igreja, e aqueles que não respeitarem vão pagar o preço necessário. Ok? Então vejam bem,
respeitem os profetas. O pastor é uma autoridade local. O pastor não pode se submeter a outra congregação, a um pastor de uma outra congregação. As autoridades itinerantes é o meu caso. Eu sou doutor da palavra. Não por vontade humana, não por teologia, porque eu nunca fiz isso, eu não tenho básico de teologia. Mas basta a gente conversar um pouquinho, você vai ver que o dom que é em mim é doutor da palavra. Se eu não exceder qualquer pastor teólogo em entendimento, qualquer pergunta de mistério bíblico, ou seja lá da criação que você quiser fazer, eu posso lhe responder. De forma bíblica. Agora, se você estiver contaminado pelo anticristo, aí, com toda a filosofia dele, fica difícil você crer em um Deus como um Criador. Né? Fica difícil você crer na Bíblia, aliás, né? Que temos ali essa hierarquia espiritual ao qual a teologia do anticristo tem cegado a igreja contemporânea nos dias de hoje. Então, pastor é autoridade local. Pastor não se submete a pastor. Isso é fato. Não existe Bíblia para isso. Ok? Agora, autoridades acima do pastor está ali o evangelista, está ali o profeta, está ali o doutor da palavra. Acima deles. Mas eles respeitam? Não. Eles vão, fazem um curso de teologia e dizem que eles mesmos são doutores. E são eles mesmos, são estes homens dos quais a Bíblia trata sobre eles. Dizendo que muitos, o povo vai levantar doutores para ouvir o que eles querem ouvir. Deixa a mulher pregar, o que tem a mulher pregar? Ora, a mulher pregar, a mulher pastorear é uma pauta do anticristo, é uma pauta feminista. Na lei, não existe homem pregando. Mulher pregando, aliás, desculpa. Não existe mulher sendo ungida, ou Cristo teria resolvido isso com os 12. Né? Porque se a Maria é tudo aquilo, ela deveria ser uma apóstola, né? Mas não foi. Por quê? Porque a Constituição Bíblica não permite isso. Você pega aí Jesus, né? Ou o Evangelho, alguém falando de uma pastora aí, pastoreando, seja na graça ou seja na velha aliança, pastoreando sobre o altar. Mostra para mim uma sacerdotisa, não profetiza, sacerdotisa. Profetiza é outra coisa. Mulher tem o dom de profetizar. Ok? Mulher deve profetizar, porque se Deus quer usar ela assim, quem é que vai impedir? Mas me mostre sacerdotisa na velha graça. Me mostra aí sacerdotisa na velha aliança, na nova aliança, no evangelho. Uma mulher sendo escolhida como ministra. Você vai ficar me devendo essa. Agora, se você quiser conversar sobre a sua subjetividade, eu lhe pergunto, quem é você? Eu sou o doutor da palavra.